seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, recebam a nossa saudação na abertura de mais um programa Ponto a Ponto. A entrevista da semana será com o engenheiro de Minas e professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Agnello Soares. A motivação do nosso convite ao professor foram os recentes terremotos na Venezuela e na Colômbia, aqui no nosso continente sul-americano. Por que a Terra treme? Por que existem os vulcões? Porque não há previsões, digamos assim, exatas para esse tipo de fenômeno, como os tremores de terra. São questões que a gente vai esclarecer na conversa com o nosso convidado da semana. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E eu levo os cumprimentos de toda a equipe da Rede ITA ao professor José Agnello. Tudo bem, Agnello? Tudo bem, Paulo Roberto. É uma satisfação estar aqui. Prazer enorme. Eu dizia aqui, brincando, antes da gente começar, chamam-lhe de Ângelo, em alguns locais chamam, né? Sim, sim. Quem não me conhece, geralmente, quando lê o nome, troca a posição do G com o N. É bastante comum isso. Há muitos tremores na atualidade. Aqui ali a gente está registrando. A Terra sempre tremeu ou isso é mais coisa nova? Não. Pelo contrário, é coisa antiga. Desde a formação do planeta, né, a Terra, digamos, é um ser vivo. Internamente, ela tem movimentos, ela é formada por diversas camadas, e as camadas mais internas são camadas mais quentes, existem materiais fluidos, líquidos, e que estão em constante ebulição. Então, isso provoca constantemente movimentos, tanto internamente, que se propagam até a superfície da Terra. Eu li, e sei que muita gente não tem conhecimento, que certa vez houve um terremoto que praticamente destruiu Lisboa, Sim. Portugal por ali, e Sim. Parece que mesmo em Portugal a Terra faz tempo que não treme. Isso, não é? Isso. Isso foi no século XIX? 1750 aproximadamente, né? século XVIII. Pois é. E quase acabou tudo ali. Quase, né? Quase. Realmente provocou muita destruição, e o incêndio que veio após a destruição é esse que foi realmente que praticamente devastou a capital portuguesa. Agora, professor, como é que a gente explica? Por exemplo, há praticamente 200 anos ou mais houve isso em Portugal e de lá para cá não teve um evento de magnitude. É né? Porque a escala de tempo é muito diferente entre a escala do tempo geológico e a escala de tempo das nossas vidas. Uhum. Espera-se que a gente viva, se a gente tiver sorte, talvez no máximo 100 anos. Né? Lula quer viver 120, né, presidente? Pode ser, né? Então a gente também pode querer. Isso seria um limite extremo, né? Mas, assim, no tempo geológico, o tempo é contado em milhões de anos. Uhum. Então, 200 anos para a gente é muito tempo, mas do ponto de vista geológico é só um instante, um momento da história da Terra. Agora, o que é que a gente pode dizer que a ciência já sabe sobre esses fenômenos? Sabe tudo ou anda ainda descobrindo coisas? Não, longe de saber tudo, né? Na verdade, a gente sabe como que é o mecanismo que gera. A gente sabe que em algumas regiões existe maior probabilidade de ocorrência. A gente sabe que, com o passar do tempo, entre um evento e outro, há acúmulo de tensões. Essas tensões vão normalmente crescendo ao longo do tempo, até que chega um momento em que há uma instabilidade e, portanto, a ocorrência do tremor. A gente conversa assim com as pessoas, os ouvintes lá no rádio, os telespectadores aqui, sabe por quê? Porque não fazem previsão dos terremotos, não fazem previsão da chuva, do tempo e tal. Isso é impossível ainda? Até hoje, com a tecnologia atual, é impossível de prever com precisão. A gente sabe que, como eu falei, o acúmulo de tensões leva a maior probabilidade de ocorrência do evento, mas o momento exato em que ele vai acontecer, isso até hoje é impossível de se prever. Podemos chamar os terremotos de atividades tectônicas e os vulcões também? Também. Então, essas duas coisas estão relacionadas, porque, como eu falei, tudo é provocado no interior do planeta. Material quente, em forma de magma, que seria rocha derretida pelo calor e pelas pressões. E
esse material em movimento é que provoca também o movimento das placas tectônicas, que eventualmente colidem. Muitas vezes há um fenômeno chamado de subducção, que é o que ocorre nas bordas das placas, que tem contato com as placas marítimas. As rochas do mar, do assoalho oceânico, elas são normalmente mais densas do que as rochas do continente. Então, o que acontece, por exemplo, no oeste do continente sul-americano, é que a placa de Nazca, que é a placa do Oceano Pacífico, sendo mais densa, colidindo com a placa sul-americana, que é menos densa, a placa do Pacífico mergulha, que a gente chama isso de subducção, embaixo da placa sul-americana. Isso provoca deformações da placa sul-americana, que dá origem, por exemplo, às montanhas dos Andes, Cordilheira dos Andes. Faz a superfície subir, digamos assim. Faz a superfície subir. Ela dobra, ela sofre fraturas e ela vai, é como se fosse enrugando e formando as cadeias de montanhas. E o que é que a gente pode falar sobre vulcões? Porque tem vulcão que fica 500 anos aí adormecido, daqui a pouco cospe fogo. O vulcão nada mais é do que um ponto onde a crosta da Terra sofreu um afinamento e esse magma que está no interior da Terra chega a extravasar para a superfície, né? Então, são os que na literatura se chama de hotspot, ou pontos quentes, né? Onde esse afinamento da crosta permite esse extravasamento de magma. E associado a isso, tem também a ocorrência de tremores, mas os tremores provocados por vulcões são, em geral, de magnitude muito menor do que aqueles provocados pela colisão de placas. São pequenos. Todo vulcão tem essa formação que a gente se acostumou a ver, uma espécie de um morro, uma montanha, e sai por ali, ou ele pode expelir aquele magma também numa planície, por exemplo? Tem diversos tipos de vulcão, né? Alguns, o magma ele é mais líquido, então ele se espalha mais facilmente e não provoca morros tão altos, digamos assim, né? E tem magmas que eles têm uma viscosidade maior. Esses são mais explosivos, né? Justamente por serem magmas mais viscosos. E também espalha menos e provoca morros mais altos, formação de morros mais altos. Quer dizer, é uma coisa muito bonita de se ver de longe, principalmente à noite. Sim. Agora de perto não, né? Nem pensar. Não, realmente é perigoso, né? Então tem gente que faz aventuras nesses locais, mas é aventura de risco. E há países em que as pessoas moram no pé de um vulcão. Eu não consigo entender como é aquilo. Será que é porque não tem outro lugar para morar? Uma coisa curiosa, Paulo Roberto, a respeito dos vulcões, é que normalmente o solo na vizinhança do vulcão é muito fértil, porque traz elementos químicos importantes para... Tudo que plantar praticamente vai. Exatamente. Né? Então, por conta disso, atrai as populações, né? Então, você tem uma maior produtividade agrícola e isso atrai populações. O Brasil deve ter vulcões, imagino eu, inativos, que a gente não tem conhecimento de temos vários. Nenhuma explosão por aqui. Sim, temos vários. O mais conhecido é aqui no interior do Rio Grande do Norte, aqui pertinho da gente, né? É ali onde João Câmara treme, por ali ou não? É perto, não é exatamente João Câmara, mas um pouco mais para oeste. Mas na inatividade? Inatividade. Agora, por que a Terra treme em João Câmara? Porque existe uma falha, né? Uma falha intraplaca. Dentro da placa sul-americana existem diversas falhas. E aqui na nossa região, a mais importante é a falha de Samambaia, que passa na vizinhança do município de João Câmara, né? E essa falha, ela, de tempos em tempos, ela tem uma instabilidade, dá uma mexida e provoca... Mas não é nada muito grande, terremotos. Não. Pois é. O terremoto de maior magnitude que a gente tem notícia foi aquele da década de 80, que teve uma magnitude próxima de 5, a escala de 1 a 9, né? Essa escala, ela não é linear. Então, a gente tem, por exemplo, 1 e 2, isso não significa que 2 tem o dobro da energia da 1. E nem que 5 seja igual a 7 ou 8, né? Não. Ela vai crescendo rapidamente. Então, a diferença entre 1 e 2 é muito pequena, mas a diferença, por exemplo, entre 8 e 9 é muito grande. Né? Agora, a Terra pode tremer onde nunca tremeu, onde ninguém saiba que tem uma dessas falhas? Tudo é possível, Paulo Roberto. Agora, assim, a gente analisa as coisas em termos de a chance de ocorrência, né? Então, dificilmente vai acontecer algo onde não existe uma falha tectônica, né?
Por que na Ásia isso é mais frequente, professor? Na verdade, é mais frequente do chamado anel de fogo que circunda o Oceano Pacífico, Sim. incluindo a Ásia, né? Então, Japão, Indonésia. na costa do Chile, da América do Sul, ali a costa oeste, né? Subindo lá para Califórnia, Estados Unidos, Isso, São Francisco, Alasca. E aí entra para a Ásia. Aí quando você atravessa o oceano, lá na outra ponta também. Lá na outra ponta também. Então, essa borda é muito ativa, dessa placa do Oceano Pacífico. E aí você tem muito terremoto, muito vulcão. Agora, por exemplo, a gente vê países como o Japão, que se prepara muito melhor, tem uma infraestrutura montada para suportar Exatamente. esses fenômenos. Aí vê agora Colômbia e Venezuela, que não tem. Exatamente. São diferenças enormes, né? Exatamente. Então, os prejuízos causados dependem não só da energia do sismo, mas também do quanto a sociedade está preparada para resistir àquela situação. Então, construções feitas já pensando em fazer com que elas resistam a esses fenômenos, obviamente trazem muito menos prejuízo material e de vidas. Eu vi, por exemplo, no México, edifícios construídos sobre, digamos, molas aspirais gigantes, onde edifícios próximos ruíram naquele terremoto ali perto da Copa de 86. Sim. E outros ficaram intactos lá dentro. Exatamente. É por conta da natureza da construção, né? Que já foi feito pensando nessas possibilidades. Agora, isso tem um custo, né? É muito mais caro você construir um edifício com esse tipo de preparo do que uma construção simples. Então, a gente fica nesse impasse. Esses fenômenos podem, como a gente está vendo agora, afetar usinas nucleares, como houve em Fukushima, lá no Japão, e aí as consequências serão mais drásticas, digamos. Certamente. Então, é sempre uma preocupação muito grande. Obviamente que essas construções, elas, especialmente nessas regiões de maior incidência de eventos sísmicos, elas tentam estar preparadas para isso, mas nem sempre é possível. Não depende só do homem, depende da natureza também. O professor está há quanto tempo nisso? E por que enveredou por esse caminho da geologia? Na verdade, eu me graduei em Engenharia de Minas em 1990 e ainda em 1990 eu comecei o mestrado em Geofísica. Né? Então, desde 1990, há 36 anos atrás, que majoritariamente eu trabalho com a área de Geofísica. Quem mexe com isso que o senhor mexe, Engenharia de Minas, Geofísica, Geologia e tal, precisa mais do quê? Química, física, matemática, nos conhecimentos, precisa ser bom em quê? Essa área das geociências é uma área multidisciplinar. Então, a gente, na verdade, precisa gostar. Eu não diria nem ser bom, mas precisa gostar. O essencial é gostar. Gostar de física, gostar de química, matemática, computação. Então, essas são as áreas mais importantes. Porque aí você vai compreender muito melhor essas coisas todas, não é? Exatamente. Pois é. Então, a gente faz uma pequena pausa. Na volta, vamos dar continuidade, já com o segundo bloco da entrevista com o professor José Agnello Soares, para saber do interesse da juventude de hoje, ele que é professor da UFCG, se tem muita gente interessada no curso, se quem termina um curso, por exemplo, de Engenharia de Minas tem emprego no mercado, tem fácil colocação e outras coisas que a gente pode abordar dentro dessa mesma temática. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Essa semana o nosso convidado é o professor, engenheiro de Minas, professor da UFCG, José Agnello Soares. E eu quero saudar, como sempre, faço aqui aos nossos telespectadores do Sertão da Paraíba, Souza e adjacências, canal 45.1, Patos e região, o mesmo canal do Campina Grande, 18.1, e as cerca de 60 cidades aqui no entorno de Campina Grande, que também recebem um sinal da Rede ITA de televisão. Professor José Agnello, tem uma curiosidade que eu já fui alvo de perguntas desse tipo e não soube responder. O sujeito extrai petróleo, por exemplo, no solo, na terra. Mossoró a gente vê isso. Se for para os Estados Unidos, no Texas, tem posto de petróleo, tudo que é beira de estrada por ali e tal. A extração desse mineral não deixa um oco lá por baixo e não vai fazer com que a terra depois se acomode e trema, não? Bem, o que acontece é o seguinte,
na subsuperfície, os poros das rochas, que é onde se encontra o petróleo, esses poros eles nunca estão vazios. Normalmente tem o quê? Água. Sim. O lençol freático. Lençol freático. Você cava um poço artesiano, sai água. Exatamente. Né? O petróleo é uma exceção, né? Então, o que acontece? Quando você retira o petróleo, entra água no lugar. Então, o poro ele não fica vazio. Sem você jogar água, não, ela aparece. As pressões naturais, lá embaixo a pressão é grande. Então, quando você tira o petróleo, cria-se um vazio que rapidamente é ocupado pela água. Não é que a Terra vá procurar se acomodar porque ficou um oco lá, digamos assim. Não acontece isso. Não, dificilmente vai acontecer algo parecido. No oceano, a mesma coisa? Mesma coisa. No pré-sal também? Também. Interessante. Agora, como é que se localiza um local onde tem petróleo? Que tipo de pesquisa os senhores fazem para saber onde tem? Inicialmente, o que se faz é uma pesquisa geológica, no sentido de conhecer a geologia regional da área, mas o estudo mais detalhado é feito através da geofísica, né? Então, o que é geofísica? Geofísica é a aplicação da física para estudar a geologia. Então, existe uma série de propriedades físicas das rochas que são medidas na superfície do terreno, ou no mar, ou até mesmo através de aeronaves. Não é um engenheiro de Minas, por exemplo, ou um geofísico olhando assim, ali tem petróleo, não é assim? Não é assim. De jeito nenhum. Mas ele pode ter uma ideia de acordo com o relevo? O geólogo, ele tem uma ideia, porque ele tem um modelo geológico da cabeça dele baseado em evidências do mapeamento da superfície ou de dados que ele já tem de furos de sondagem que foram feitos, então ele tem um modelo conceitual. Mas a quantificação mesmo é baseada nas medidas geofísicas. Eu vejo assim, por exemplo, a Arábia Saudita, né, que é um grande produtor de petróleo do mundo. A Aramco, né? Acho que é a Aramco. Sim, a companhia estatal lá da... A Petrobras de lá. Né? Exatamente. Aí o sujeito diz assim, ali tem 600 milhões de barris de petróleo. Como é que sabe isso? Como eu falei... É uma estimativa? É uma estimativa e existe essa estimativa que a gente chama de volume de óleo in place, ou seja, no lugar, você faz uma estimativa, mas só que, Paulo Roberto, é uma curiosidade muito grande e acho que as pessoas assim que não são da área não têm essa noção, é de que o volume que você estima que existe naquele lugar, na verdade, você produz menos da metade. Nunca é aquilo tudo, né? Não, na verdade é, mas você não consegue extrair. Tudo. Porque para você, à medida que você vai extraindo, o reservatório vai perdendo pressão. No início ele está cheio de óleo sob pressão. Você fura, ele tende a subir só pela diferença de pressão, né? Ele tende a chegar na superfície. Mas à medida que você vai retirando, essa pressão vai caindo. Então chega uma hora que você teria que botar mais energia para bombear do que a energia que aquele petróleo pode fornecer. Aí não compensa. Não compensaria. Então, menos da metade é extraído. O senhor acha, de acordo com a sua experiência e seus estudos, que o petróleo um dia acaba ou não? Eu acho que o uso acaba por outras razões. Como a gente está vendo agora aí, a eletrificação dos carros. Exatamente. Né? Por outras razões. Porque você vai substituindo por questões ambientais, por exemplo, pode ter questões econômicas também. Agora, fisicamente acabar, não vai acabar, não. Não na nossa escala de tempo de vida. A gente não vai testemunhar. Nas próximas gerações, não. Não vamos testemunhar isso não. Agora, cavernas. O que é que a gente pode falar sobre cavernas? Tem gente que adora ir numa caverna, fazer foto lá em mar, que ali morre um bocado também. O que é que atrai um homem numa caverna, professor? É um ambiente bastante diferente do que a gente vive, né? Então, tudo que é diferente, de certa forma, atrai. É uma experiência nova, né? Mas é uma experiência de risco, né? Então, assim como você visitar vulcões ativos é perigoso, cavernas também tem seus perigos. Vai sabendo, né? E vai quem quer. Tem que ter guias, experiências, não se pode aventurar sozinho numa caverna. Já entrou em muitas cavernas? Não, a minha experiência é mais com a mineração mesmo, com galerias subterrâneas de minas. Mas caverna natural, pouca experiência. Aquelas minas ali do Rio Grande do Norte, já frequentou por ali, já andou? Já, eu quando era estudante, cheguei a fazer estágio numa daquelas minas de Currais Novos, minas subterrâneas. E a mina escola da UFCG ainda existe? Existe, mas inativa, né? Ela teve uma atividade importante ali
meados da década de 80 até meados da década de 90, mas desde então ela está desativada. Quando se fala hoje em terras raras, o que é que o senhor pode nos dizer sobre isso? Temos aqui terras raras no Nordeste ou não? Temos sim. Porque terras raras, embora tenha esse nome, não é tão rara assim. Então, existe em bastante lugares e o Brasil é bastante privilegiado nisso, né? Mas o grande desafio das terras raras, assim como dos minerais críticos e estratégicos, é que o desafio não é tanto produzir o mineral bruto, mas processá-lo. Beneficiá-lo. Assim. Então, a China domina hoje esse mercado. É verdade que de uma tonelada de terra você tira 1 quilo? É muito pouco, muito pouco. Olha, só para te dar uma noção, em relação ao ouro, por exemplo, de uma tonelada de material que você retira de rocha... E o garimpeiro puxa ali, né? Normalmente você tira poucas gramas de ouro, né? De ouro. Então, realmente esse processamento ele é bastante pesado. E em relação a esses outros minerais agora utilizados em bateria de celular de carro também? Também. A pesquisa para saber se tem é parecida com a do petróleo, não? No sentido de que, basicamente, a gente tem 3 disciplinas, que são a geologia, a geofísica e a geoquímica, né? Então, são análises, mapeamento geológico, que é baseado na observação direta das rochas, e o mapeamento geofísico é um mapeamento indireto. Você mede propriedades físicas e interpreta aquelas propriedades físicas como sendo indicativas da presença de determinados materiais em subsuperfície. E a geoquímica é algo semelhante, que você vai fazer análises químicas de amostras de rochas recolhidas na região. Qual é o grau de interesse que o senhor nota dessa juventude hoje, lá no curso de Engenharia de Minas, da UFCG? O curso de Engenharia de Minas é um curso que ele mantém sua atratividade, porque ele é um curso que mantém uma empregabilidade muito boa. Então, obviamente que o mercado de trabalho é oscilante, tem momentos que ele está mais aquecido, né? Aquecido e momentos que está menos aquecido, mas, de modo geral, a empregabilidade do engenheiro de Minas é maior do que a maioria das profissões de nível superior e mesmo em relação a outras engenharias. É um curso que atrai mais moças ou rapazes? Isso é curioso. Eu, quando fui estudante, na década de 80, eu lembro que era uma turma de 20 alunos e dos 20 tinha 2 mulheres. Era muito pouco. Hoje em dia é mais ou menos meio a meio. Eu já tive a experiência, o ano passado, de ter uma turma que só tinha mulheres. Por incrível que pareça. Estão por aí trabalhando. Estão por aí trabalhando. Pois é. As mulheres estão tomando conta, né? Estão tomando conta. Ainda bem. A remuneração é boa para quem trabalha, por exemplo, numa plataforma de petróleo? A remuneração é bastante variável. Ela costuma ser melhor nas grandes empresas e um pouco menor nas pequenas empresas. No entanto, o mercado de mineração ele é muito diferente do mercado de petróleo, por exemplo. O mercado de petróleo ele é constituído de poucas grandes empresas e, por isso, normalmente paga bem. Enquanto que na mineração você tem poucas grandes empresas, mas um número enorme de pequenas empresas, né? Isso é bom, isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é porque são as grandes empresas que normalmente pagam melhor. Mas, por outro lado, são as pequenas empresas que dão a maior parte das oportunidades de emprego. Então, mesmo ganhando um pouco menos, tem muito mais oportunidade de emprego. Professor, sobre barril de petróleo, a gente ouve muito falar em barril. Os senhores devem saber, penso eu, quanto tem no barril de petróleo? Mede-se em quilo, em litro? Em litros. Em litros. Um barril de petróleo tem 169 litros. Isso é padrão? É padrão. E tem uma curiosidade. Como você citou anteriormente, o estado do Texas, nos Estados Unidos, é um estado fortemente produtor de petróleo. E, no passado, aquela região era habitada por indígenas. Sim. Quando os americanos resolveram colonizar... Saiu matando tudo que era pasto por ali. Saiu matando tudo quanto era índio, e eles levavam barris de pólvora
que tinha 169 litros de pólvora. Pólvora. Eles usavam a pólvora para matar os índios. E enchia de petróleo. Enchia de petróleo e levava para a costa leste dos Estados ficou Unidos. essa medida então padrão. ficou essa medida padrão. Um barril de petróleo tem 169 litros. O petróleo, da forma que é extraído, a gente vê aquele preto, né, pastoso, Sim. pega fogo, é inflamável ou não? Não. Dificilmente ele pega fogo assim espontaneamente, né? Agora, assim, o petróleo, você falou, ele é preto na maioria dos casos, mas tem diversas colorações e composições. Dependendo né? do lugar. Dependendo do lugar. Existe um petróleo chamado condensado, que ele parece uma gasolina, ele é clarinho, ele é bastante fluido e claro. Para a gente concluir, por que é que na Paraíba até hoje não se encontrou petróleo que seja comercialmente viável a sua extração, se no Rio Grande do Norte tem? Eu perguntei isso que uma vez eu conversei com Ney Suassuna quando era senador, e Ney inventou de cavar lá pelo sertão para ver se... Até doutor Dalton entrou também nessa lá. Aí Ney dizia, não tem uma parede separando assim, aqui é Rio Grande do Norte, aqui é Paraíba. Por que é que por aqui não tem, se o Rio Grande do Norte tem? Veja bem, a bacia do Rio do Peixe, que fica em Sousa, na região de Sousa, é um pedacinho separado da bacia Potiguar, né? No passado aquilo já foi um ambiente só, né? Mas as mudanças da geologia ao longo do tempo foram separando essas partes. Ficou lá a parte do petróleo. Ficou um resquíciozinho ali, né? Então tem petróleo, mas até hoje não se descobriu em quantidades viáveis comercialmente. Muito bem. Professor Zé Agnello, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tirou dúvida de muita gente aí que tinha essas questões. Viu? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que os senhores fazem lá. Muito obrigado. E a você de casa, como sempre, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá. Apoio Unifacisa.